Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço aqui pra nutrir esse canal com um vlogzinho de leitura, então, preciso banjar agora, hein? Eu juntei uma pilha de livro pra fazer troca no Scooby, né, essa semana. E aí fui colocar lá, tal, até cheguei a perguntar pra vocês se ainda fazia sentido isso ou não, de trocar no Scooby. Enfim, e aí no fim desisti, tá? Vou levar no sebo mesmo. Correio tá muito caro, não tá dando pra fazer troca, não. E aí eu fui olhar aqui na minha página de trocas e eu tenho umas trocas aqui de 2009, vamos pôr assim, e que os livros estão na minha estante até hoje pegando poeira e eu nunca li. Vou fazer um suspense, mas são esses 4 livros aqui, tá? Vale lembrar que hoje é domingo, 9h30 da noite. Me deu essa ideia aqui do nada, né? Nada pra fazer. Vamos pegar uns livros aí atolados na estante pra ler, né? Certíssimo! Porque, essa semana tá rolando a maratona literária de inverno, que eu posso aproveitar pra ler mais. Não tá tendo leitura lá do Clube do Livro essa semana, então vai ser a semaninha de folga. Eu posso pegar uma coisinha diferente pra ler. O primeiro livro, mais antigo, né, que eu troquei no Scooby é de 2009. Veio lá de Santa Catarina. E é um livraço, hein? Calhamacinho, talvez. Que é A Filha do Louco, da Megan Shepherd. Nos lugares mais obscuros, até mesmo o amor pode ser mortal, da Novo Conceito. Ele tá até amarelo, ó. Essas páginas da Record, da Novo Conceito, né? Ficam sempre muito amareladas, ó. Olha aqui na lombada. De tanto tempo que ficou aí na minha estante. Mas é bonitinho, ó. A diagramação dele, a letra é grande, tem no comecinho dos capítulos ali um desenho, né? Tem uns contorninhos aqui do lado. Olha como tá amarelo, gente, manchado. Meu Deus, enfim. Juliet Morial construiu sua vida em Londres trabalhando como arrumadeira e tentando se esquecer do escândalo que arruinou sua reputação e a da sua mãe. Afinal, ninguém conseguira provar que o seu pai, o Dr. Morial, fora realmente o autor daquelas sinistras experiências envolvendo seres humanos e animais. De qualquer forma, seu pai e sua mãe estavam mortos agora. Portanto, os boatos e as intrigas da sociedade londrina não poderiam mais afetá-la. Mas então ela descobre que o Dr. Morial continua vivo, exilado em uma remota ilha tropical e provavelmente fazendo suas trágicas experiências. Ou seja, o pai dela tá vivo ainda e ela não sabe disso. Acompanhada por Montgomery, o belo e jovem assistente do cirurgião, e Edward, um enigmático náufrago, Juliet viaja até a ilha para descobrir até onde são verdadeiras as acusações que apontam para sua família. Interessante. Ele tem... Dura isso, hein, gente? 416 páginas. Não sei o que vai ser de mim. Vamos acompanhar. Aí, outro livro antigo também, é de 2010, que eu fiz essa troca. Veio lá do Mato Grosso do Sul. Esse livro aqui, Luxo, da Anna Godbersen. Legal que faz tanto tempo que eu troquei esses livros que eu não sei nem do que se trata. Eu achei a capa muito bonita. Aqui, ó, tem um reflexozinho na letra. Vamos ver. As letras também são grandes, ó. Um tamanhão desse de fonte para escrever o capítulo. Aqui tem 397 páginas. Ai, tudo livrão, né? Vamos lá, aqui tá falando assim, ó. Garotas lindas com roupas perfeitas dançando até de manhã. Garotos irresistíveis com sorrisos safados e más intenções. Será que é um hotzinho? Mentiras, segredos e amores escandalosos. Estamos em Manhattan e o ano é 1899. Assim começa a série Deluxe. É série? Mistério, romance, ciúmes, traições, humor e uma incrível pesquisa dos costumes da época. Quando comecei a ler Luxo, não consegui parar mais. Vamos ver, né? Se é tudo isso. Quem falou isso foi a autora da série Gossip Girls. Podemos confiar nela? Mas é uma série. Sou meio assim de começar a série, hein? Não sei se eu vou querer terminar. Pelo que eu tô vendo aqui, são 4 livros dessa série. Luxo, Intriga, Inveja e Esplendor. Tem que ser muito boa uma série hoje em dia pra poder me fisgar desse jeito. Mas vamos aqui, tá na lista, né? Depois, eu troquei um livro em 2011, aqui do Paraná mesmo,
que chama O Androide, do Paulo de Castro. Um nacional aqui no meio, né? Ainda bem. Esse aqui já é mais curtinho, mas também tem cada mancha. Olha isso, gente. Nunca vi uma mancha dessa num livro. Olha. Dá até medo de infectar os outros, né? Se é algum fungo, sei lá. Um autor lá de Minas Gerais. Esse aqui tem 255 páginas, mas ok, dá pra ler. Esse e outros sinais elétricos varriam o processador de JPC 7938 com velocidade sobre-humana. Processava uma infinidade de outras informações ao mesmo tempo, o que diminuía ainda mais a energia da sua bateria. Talvez era isso mesmo que ele quisesse, para consumar de uma vez o que já estava fadado ao fracasso. Sua bateria durou 4 horas até o desligamento completo. Nessas intermináveis horas, em que não via nada além da densa neblina que ofuscava o céu, cercado de nuvens brancas, percebeu que tudo não passava de coincidência, que o planeta fora criado de fato ao acaso e que não havia um destino ou uma missão a ser cumprida, apenas a existência até o inevitável dia do fim. Um robô morre? Não tô entendendo. Por último, tem um livro que veio do Pará, uma troca que eu fiz em 2012, que é Os Três, nessa capa belíssima da Sarah Lotz. Ela tem um relevinho aqui, ó. E a lombada dela é toda preta. Ai, que legal. São 3 crianças aqui, ó. Se chegar bem pertinho, você vê que são 3 crianças ali no meio do sangue. Ai, Jesus. É um pouquinho mais denso, porque a letrinha dele é pequena, ó, e ele usa toda a folha aqui para escrita, né? 393 páginas, tá? Vamos ler. Quinta-feira Negra, o dia que nunca será esquecido. O dia em que 4 aviões caem quase no mesmo instante em 4 pontos diferentes do mundo. Nossa. Há apenas 4 sobreviventes. 3 são crianças. Elas emergem dos destroços, aparentemente ilesas, mas sofreram uma transformação. A quarta pessoa é Pamela May Donald, que só vive tempo suficiente para deixar um alerta em seu celular. Eles estão aqui. O menino, vigiem o menino, vigiem as pessoas mortas. Ai, meu Deus, elas são tantas. Estão vindo me pegar agora. Vamos todos embora logo, todos nós. Pastor Lin, avise a eles que o menino não é para ele. Essa mensagem irá mudar completamente o mundo. Caramba! E aí tem uma frase aqui do Stephen King, ó. Os Três é um livro maravilhoso, uma mistura de Michael Crichton com Shirley Jackson. Muito instigante e impossível parar de ler. Isso o Stephen King falou, né? Esses 4 aqui selecionados, 2 aqui eu tô mais propensa a ler, né? Que são esses suspenses aqui, o 3 e Minha Filha do Louco. Acho que vou começar por eles, tá? Oi, gente. Lendo Os Três, da Sarah Lotz. Estou na página 52. Peguei um cafezinho aqui para acompanhar. Tá rolando a maratona agora com live do Geek Freak. Os capítulos são bem curtinhos, tá? São, assim, 2, 3 páginas no máximo. E ele tá dividido por relatos, né? Aparentemente, houve 4 acidentes aéreos no mesmo dia. E esse autor reuniu relatos dessas pessoas e de algumas trocas de mensagens que ele teve com familiares, noticiários, enfim, né? E ele vai colocando aqui. Por enquanto tá bem interessante, mas eu fui dar uma olhada aqui para colocar ele no meu Scooby e vi que a nota dele é bem ruinzinha lá, bem baixa, tá? Em 3,5. Então já não fiquei assim tão contente, né? Mas ok. E eu vi que aqui no meu livro, dentro, veio um recadinho da moça que trocou comigo, ó. Heloísa, espero que goste do livro. Boa leitura, beijos, Paula. Obrigada, Paula.
E ela comprou esse livro em 2014 na Feira do Livro. Ela deixou anotado aqui que ela comprou. Vou parar um pouquinho para dar uma atençãozinha nesse aqui, ó. É nacional. Um assunto diferente e tal. Vamos ver o que eu acho nas próximas horas, tá? Bom dia, Thiago. Bom dia, Brasil. Hoje eu vou eliminar o Android por questão de afinidade. A cadeira aqui tá funcionando como confessionário, né? E eu tava na página 30, né, ontem. E não tava fluindo muito bem. Eu acho que se até a página 30 não tiver indo bem uma leitura, talvez seja a hora de abandonar, né? Mas eu falei, acordei hoje com um outro pensamento, falei, vou dar continuidade. E tá legal. Sabe, o começo dele parece como um clichê, soa muito clichê o que tá acontecendo, não sei se a escrita do cara que não me foi muito com a cara, o nome dos personagens, né, porque os personagens aqui são robôs. Então, ó, um vai chamar, olha que estranho, JPC 7938, e o outro chama OPR 4503. Então é muito difícil você ficar lendo isso, né, toda vez. O que me incomoda também é que ele repete muitas palavras. Tem um parágrafo que ele fala probabilidades muitas vezes. Eu falo, cara, pesquisa lá, entra lá, sinônimos.com. E aí muda um pouco isso, sabe? Então acho que faltou uma revisão de texto aqui, já teria melhorado muito as coisas, tá? Mas hoje eu tô aqui na página 60, capítulo 5. E melhorou muito de ontem pra hoje a leitura, tá? Então tô feliz que eu dei continuidade a ele. Até agora, o que eu tô entendendo da história é que houve uma grande explosão que ainda não foi explicada aqui. E aconteceu um apocalipse, então toda a raça humana foi disseminada da Terra. Ou não, porque essas pessoas se tornaram robôs, se tornaram androides. E agora elas vivem mais de 1000 anos, né? E por vezes a gente tem reflexões desse cara que, enquanto humano, era médico, vivendo agora como um androide, e a solidão de se viver mais de 1000 anos. Por vezes ele lembra sentimentos humanos, ele fala, mas os humanos tinham isso de esperança, de acreditar em coincidências, né, com os fatos que vão acontecendo com ele aqui na história. O mundo está coberto por mata fechada, né, porque não se tem mais nenhum tipo de serviço acontecendo em prol de civilização, que é diferente dos outros apocalipses que a gente tem, né, ou de revoluções aí dos robôs. Então a mata tá fechada, o único sinal de civilização, de passagem dos humanos na Terra são as rodovias que dão acesso a todo o lugar. É um livro que se passa no Brasil, tá? Ele é nacional e ele se passa no Brasil, então ele tá indo para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, vai falando aí desses estados, né? Ele gosta muito de ler, então ele já escaneou todos os livros da biblioteca dele em casa, só que para um robô é mais fácil escanear algo que seja teórico. Então, de livros teóricos, ele já sabe quase todos, ele já tem tudo isso registrado nele. Mas quando ele pega, ele cita aqui um livro lá numa biblioteca abandonada, dos 100 anos de solidão, do Gabo, e ele lê, ele não entende muita coisa, né, porque é um romance ali, então fica um vazio. Pro robô não faz sentido aqueles dramas ali humanos, digamos assim, né? Eu achei isso bem interessante. E aí ele se encontra com um outro robô, que é esse OPR, e juntos eles vão tentar ir até um hospital, que esse tal OPR diz que encontrou uma câmara de fertilização que ainda está ligada, e eles querem, a princípio, fecundar uma pessoa, uma mulher androide, e restabelecer a raça humana na Terra. A motivação disso eu não sei, como eles vão fazer isso também não sei, o porquê deles fazerem isso, mas quem está comandando agora esses androides na Terra é um chefão chamado H1N1. A gripe? H1N1, influenza?
Também não sei porque ele deu esse nome. E tem vários sentinelas, né, desse chefão espalhados por todo lugar. Se eles estão se locomovendo e o calor da bateria dos corpos lá, corpos robóticos, for identificado, essas sentinelas vão até o local para ver o que está acontecendo. Então eles têm que estar sempre fugindo dessas sentinelas ou entrando em confronto com eles para se safar. E esse cara já conseguiu um hack aqui, porque ele sabe ligar e desligar o sistema dele várias vezes, já deixar programado para religar de novo. Então, quando ele vê que ele vai ser atacado, ele se desliga e já deixa programado para ele ligar. E ele liga, tipo assim, o sistema pergunta, né? Deseja religar em quantas horas? Ele, 36 horas. Então, um dia depois, sei lá, 200 horas depois, ele vai se ligar, porque aparentemente eles têm uma infinidade de anos, né? Eles não morrem, digamos assim, até que essa bateria morra, né? Então, vamos lá. Vou continuar dando chance para ele hoje. Vamos ver o que eu consigo avançar aí que eu gostei. Esse aqui, que é os 3 que eu comecei a ler aqui no comecinho do vlog, eu não dei sequência ainda, mas também tava achando interessante. E os capítulos são bem curtinhos, talvez eu leve os 2 hoje pro trabalho para tentar ler mais alguma coisa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha como a vida é, né? Nos prega peças. Ontem eu levei um livro comigo na bolsa pro trabalho, não li nada, mas hoje eu peguei esse mesmo livro e coloquei na minha bolsa e trouxe pro trabalho. Vim, dei uma aula, assim, top, né? Que eu sou fisioterapeuta, dou aula em grupos. Tô até no salão aqui que eu dei aula. E aí o carro morreu aqui e eu não consigo sair. Então, tô esperando o guincho. Guincho, vocês sabem, demora 1h30, 2 horas pra chegar. E tô aqui, esperando. Aí, o que eu fiz, né? Trouxe o livro, vamos ler. Então, tô aqui com o livro, já pronta pra ler. Vou começar um novo hoje, que é A Filha do Louco. E aqui, ó, meu kit, ó, livro, uma aguinha, aqui tem banheiro, na sombra. Dá pra esperar o guincho tranquilamente, né? Vamos ler, então. Coisas da vida. Gente, eu tô chocada com essa leitura. Parei aqui na página 57, 58. Vocês não conhecem esse livro, porque esse livro é muito antigo, é da Novo Conceito. E ele faz referência àquele livro do H.G. Wells, que é um clássico, né? A Ilha do Dr. Moreau. Por isso que o sobrenome aqui da família é Moreau. E aí vai contar a história a partir da percepção da filha desse médico, que aparentemente é um louco, né? Faz umas experiências científicas, assim, meio bizarras. Então, contando a experiência dela, ele é dado como morto, né? Ele, na verdade, teve que fugir de Londres por algo que ele cometeu, que ainda não foi contado aqui pra nós no vídeo. A menina também perdeu a mãe de tuberculose um tempo depois e ficou sozinha no mundo. Então, ela hoje é pobre, trabalha como faxineira numa universidade onde antigamente o pai dela deu aulas. Então tinha uma pessoa conhecida lá que conseguiu esse emprego para ela. E ela vive assim num pensionato com outras meninas e vivendo desse salarinho mínimo aí para poder sobreviver. Só que aí ela descobre uma pista. Lá não vou entrar em muitos detalhes, tá? Descobre uma pista de que talvez o seu pai esteja ali em Londres ainda e vai atrás para descobrir se é ele ou não, enfim, muito bacana. E aí chegou aqui no finalzinho bizarro que ela é meio louquinha também, tá? Digamos assim, ela gosta de uma coisa meio creepy, um sangue e tal, cheiro de sangue para ela é familiar. Então, não sei o que pensar ainda, mas tô gostando muito dessa leitura, envolve muito suspense. Gosto de livros assim, são livros que me prendem. Então, não sei se eu dou continuidade a esse ou ao do Android, que eu tava gostando bastante também.
Esse aqui também já tá começado, só para fazer um update para vocês, mas eu tô com um pouco de medo de ler ele agora, porque mês que vem eu vou andar de avião. E eu tô com medo, mas eu já li isso aqui dele. E esse aqui ainda não comecei. Mas olha o meu sistema aqui de escolha de livros. Vai ser por sorteio. Vamos ver? Botei ali os títulos dos livros e vamos sortear. 5, 4, 3, 2, 1. Os 3. Bom, já que insistem, né? Vamos continuar então um pouquinho mais dos 3. Eu tava aqui acompanhando a maratona do Geek Freak, consegui ler bem, consegui acompanhar 2 sprints de leitura agora à tarde, que me impulsionou bem. Lá, esperando o caminhão do guincho, gente, só pra vocês não ficarem em off em relação a isso, não deu pra ler muita coisa, eu li uma página só, daí eles já chegaram, pra minha surpresa, achei que ia demorar mais, então não li, fui resolver os problemas lá que tinha pra resolver na oficina e tal, vim pra casa, fiz almoço, dei uma faxinada na casa, consegui acompanhar esses 2 sprints e li bastante, então hoje, umas 50 páginas ou mais. E aí agora à noite eu vou dar continuidade pra esse aqui, então, tá? É isso. Quantos elementos amam aquela mulher? Bom dia, gente, tudo bem? Ontem eu continuei a ler um pouquinho mais do livro, os 3, e tá bem interessante, tô gostando muito do livro. Eu tô arrumando a cama aqui, acabei de acordar. E aí eu já li 2 capítulos, né, maiores, assim, porque ele tá dividido em algumas partes, né? Então essas 2 primeiras partes que eu já li. A primeira parte é em relação à queda do avião, o acidente dos aviões, né, que são 4. E a segunda parte é uma parte mais de conspiração. Mas o que é legal no livro é que os capítulos são bem curtinhos. Ele vai reunindo, a autora, né, a Sarah, vai reunindo notícias de jornal, conversas que vazaram de WhatsApp, noticiários de rádio, provas, enfim. E aí, como qualquer outro desastre, né, tem sempre alguém conspirando, levantando teorias da conspiração. Então, sobre esse acidente, tem gente falando que é alienígena, tem pastor falando que é o apocalipse, que já começou o juízo final. Tem muita bosta acontecendo, né? Enfim. E é engraçado de ver, né? Porque isso realmente aconteceria. São coisas que são factíveis de realmente acontecer. Tô gostando muito do livro. Ele é bem rapidinho por conta desses capítulos curtos. Eu tô na página 100 já, tá? Hoje eu vou ler um pouquinho mais e aí volto pra contar pra vocês. Vamos lá, eu li o Android e a cabeça de vocês vai ficar muito confusa, tá? Mas eu sou assim, pego um livro, canso, pego outro, canso e assim eu vou lendo. Mas esse livro, ele tem uma temática muito boa, o mote é muito bom. Agora eu já cheguei na página 107, 108. Agora a gente está entendendo como que aconteceu isso, né? Da raça humana ter sumido da Terra. Houve uma guerra entre androides e humanos, mas eles estão numa busca de uma robô mulher, uma androide mulher que possa fecundar um feto de incubadora para
talvez restituir a raça humana, e aí isso não fez muito sentido pra mim não, tá? Não entendo porque um androide queira que isso aconteça. Eu até separei uma frase que ele fala aqui, né, uma motivação, talvez, que ele fala: o que eu quero é dar mais uma oportunidade aos humanos. Este mundo pertence a eles, foi criado para eles. Só tem sentido existir para eles. A nossa própria existência fica vazia e sem sentido sem os humanos conosco. Você conheceu muitos homens, conviveu com eles, sabe do que estou falando. E aí eles vão atrás de uma androide que foi programada para ser uma prostituta. E ela não tem amor pelos humanos, né? Porque ela fala que vivia para lhes dar prazer. Eu descobri em poucos dias que eles eram animais sem sentimento, imundos, egoístas, capazes das maiores atrocidades em busca de prazer. Eles batiam, violentavam, estupravam e matavam muitas mulheres. Eu fui criada para que eles pudessem fazer tudo isso e não fossem presos. Bizarro, né, gente? Então, mas uma coisa também que tá me irritando um pouco nesse livro são as descrições, a escrita um pouco do autor, né? Por exemplo, ele vai caracterizar alguma coisa que tá acontecendo, né? Daí nessa parte ele fala assim: as folhas de bananeira, né, estavam terrivelmente carregadas, sombrias, taciturnas. Eles continuavam aprumados, alheios, tesos, rígidos pelo esqueleto de aço. Sabe, não precisa de tanta descrição assim, Darling, menos, já entendemos, né? Então são coisas que estão me irritando, mas a história em si tá me puxando a ler mais. Então eu vou continuar por conta disso, tá? Oi, gente, vocês lembram desse quarto aqui? Era o meu quarto de infância. Quem tá aqui no blog há mais tempo, aqui ficava a minha estante, tá vendo? Hoje só tem um quadro ali, onde eu pendurei minhas roupas. E eu vim passar a noite aqui, vou passar na verdade umas 2 noites aqui na casa dos meus pais. Tô aqui lendo o Android. Apesar dos xingamentos que eu fiz por esse livro, eu preciso continuar lendo, porque tá bem interessante. E nessa parte da história, a gente precisa ter em mente muito a diferença de robô para androide, né? O robô é um robô, né? Um conjunto de peças ali, enfim. Agora, o androide, ele já imita mais os comportamentos humanos, ele se assemelha com o humano, né? Então, a gente tem uma explicação já nessa parte. Eu cheguei no capítulo 12, página 165. E, nossa, o livro, gente, tá com um cheiro muito forte de fungo. Olha, eu acho que é fungo isso aqui. Androides foram criados para fazer coisas que os humanos não queriam fazer, não poderiam fazer, enfim. Até tem uma página aqui que eu deixei marcada para ler para vocês, que ter robôs numa sociedade é muito interessante, né? Numa fábrica, numa empresa. Ele fala aqui, ó, era uma economia, né? Sem precisar acrescentar que as máquinas não recebiam férias, 13º, plano de saúde, transporte, alimentação, entre outros benefícios. Além disso, os androides se destacavam muito dos humanos, pois não havia disputas por promoções, a comunicação entre os setores melhorava e se um robô pifava, o que ocorria com certa frequência enquanto não era substituído, o próprio androide executava o trabalho, sem se sentir diminuído, ofendido ou menosprezado. A eficiência no trabalho aumentara, os prazos de produção diminuíram, os produtos detinham mais qualidade e os lucros aumentavam. Então, assim, não tem coisa ruim, né, sobre isso. Mas aí os robôs, que eram numa linhagem assim menos desenvolvidos que os androides, se voltaram contra os humanos e aí houve uma guerra. Os humanos foram exterminados então nessa guerra, muitas explosões e bombas, enquanto os homens se reuniam em acampamentos e tinham as suas necessidades básicas, né, que o autor coloca aqui. Tinham que cuidar dessas necessidades básicas, que era comer, fazer as necessidades, enfim. Os androides, os robôs não tinham isso, né? Eles cada vez mais
se juntavam ali nas fábricas para produzir armas. Então ele passava todo o tempo produzindo armas. Enfim, é isso. E aí a moça lá que eles queriam, a moça robô, a moça androide, que eles queriam fazer uma fertilização nela, fez, ela topou. Parece que deu certo, mas os bebês nasceram prematuros antes deles conseguirem chegar numa incubadora. Aí os sentinelas lá, os robôs, pegaram essa galera. Então não sei o que vai acontecer aqui, ó. Eu já passei da metade do livro, hein? Tem que ter alguma coisa muito boa pra esse final, que isso é bom. Mas ainda assim, a escrita desse cara não tá sendo muito legal pra mim. Não tô engolindo, sabe? Tá descendo assim, meio indigesto. Mas enfim, é isso. Vou tentar ler mais alguma coisinha antes de dar um soninho, mas já tô com sono. Amanhã eu vou acordar cedo. E amanhã vocês acompanham mais o meu dia por aqui. Beijo, fui. Olha, ver se pode. Esse menino, ele não quer a raçãozinha dele. Ele quer a outra, né? Cadê? Onde que tá? Vamos lá. Vou lá procurar outra. Ele já sabe onde tá. Cadê a outra? Cadê a outra? É essa que você quer? Essa? Isso, não é minha outra. Vamos lá pôr, vamos. Nossa, essa é muito gostosa, né? Oi, gente. Hoje é sábado e eu sinto muito, mas não deu pra ler muita coisa nessa última semana. Inclusive, acho que desde quarta-feira, né, eu tava sem gravar vlog e sem conseguir ler, porque não tava me sentindo muito à vontade pra isso, né? Eu fiquei praticamente uma semana fora de casa, então dormi num lugar diferente, né? Tive alguns eventos, alguns problemas pra resolver lá. E aí, hoje que eu tô de volta em casa, aqui com os meus gatinhos. Um dormindo aqui, outro dormindo aqui e outro dormindo lá. E aí que eu consegui voltar a ler agora, que eu descansei também, né? Porque não dormir na sua cama, com a minha idade, já quase 30 anos, é uma coisa, assim, bem difícil. Só que já viveu sabe. E aí eu tô lendo aqui Luxo, eu já tô na página 60. Ai, meu Deus, e amassou. Eu fiz um resuminho, assim, num papel, dos nomes dos personagens. E ele deu uma amassadinha. Mas pra eu entender, porque, nossa, não tava entendendo muita coisa, não. Um primeiro capítulo aqui, ele foi só jogando nomes, tipo, das famílias de elite lá, na época, em 1899, né? A história se passa em Manhattan, nessa época. Então, só as famílias da alta elite lá, alta sociedade. E aí, essa galera toda está num velório de uma menina que morreu super jovem. A gente não sabe por que ela morreu. E era uma menina que tava meio ali, aparentemente jurada de casamento, era de uma boa família, enfim. E aí fica esse mistério no ar, né, pra gente saber o que essas pessoas tiveram, quem teve relação com ela, com a morte dela, como ela morreu, né? Só diz que ela foi encontrada num lago da cidade. Quer dizer, o corpo dela não foi encontrado ainda, né? Fizeram um velório simbólico ali. E é isso. E aí tem muita gente suspeita, né? Mas não sei como isso vai se desenrolar. Tô na página 60, por enquanto tá bem legal esse livro. Tô gostando muito. Eu gosto dessa vibe assim, meio antiga, esses vestidos bufantes. Olha que lindo.
esses bailes super chiques, né? Essa galera assim da alta, gosto dessa vibe. Vamos ver o que vai desenrolar, né? Eu vou ler mais um pouquinho e eu volto pra contar pra vocês. Bom, vamos falar sobre esse livro aqui. Eu cheguei no capítulo 9, página 103. E capítulo 9, sim, porque ele é bem curtinho, os capítulos, bem interessante, né? Ele vai construindo a história pouco a pouco, vão aparecendo outros personagens, e a gente vai tentando sempre naquela ânsia de desvendar o que tá acontecendo, né? Como... Porque, assim, a história já começa impactante, né? Já começa no velório dessa moça. E aí, como isso foi acontecer, é o que a gente vai tentar descobrir na leitura. Então, ela flui muito rápida. Tô gostando bastante. E a Elizabeth, que é a nossa personagem principal, é uma mocinha bem educada, aos costumes da época, nunca desobedeceu os pais, enfim, e estava ali destinada a casar com um rapaz também importante para salvar a família dela, que estava à beira das dívidas lá, de se tornar pobre, né? Já a irmã mais nova, a Diana, não tinha, não ligava para nada disso, de costumes e tal, ela era bem rebeldezinha. E ficou até feliz de descobrir que a família estava ficando pobre, porque assim ela estaria livre, segundo as palavras dela, né? Então vamos descobrir o que vai acontecer. Tem muito caso aqui de... Muito? Que eu digo assim, 2, né? Casos de triângulo amoroso. E a gente vai ver como isso vai se desenrolar, né? Porque a Elizabeth tem que estar prometida para aquele cara rico lá, que poderia salvar a família dela, mas ela gosta do criado. Ao mesmo tempo, a melhor amiga dela só se aproximou dela por conta de uma competição amorosa que ela tem com esse mesmo rapaz. Então, complicadíssimo. A gente estava lendo aqui A Filha do Louco e eu parei no capítulo... Li até o capítulo 10, né? Página 106. Queria mostrar pra vocês esse marcador. Olha que lindo. É um marcador de flor, com uma prensa de flor, chama Marca Flor, nome da marca. Se vocês quiserem procurar aí, não sei se tá focando. Enfim, né? Bom, aqui a gente, nessa parte, tá acompanhando a filha desse médico indo atrás do pai, que tá escondido nessa ilha. Então ela entra no navio junto com o criado e aquele outro rapaz meio estranho e vai lá encontrar com esse pai. Aparentemente, quando ela avista o pai, ele tá super calmo, assim, a mesma postura de sempre, mas ela percebe algumas mudanças nele, né, por tanto tempo sem vê-lo. E parece que ele tá esperando a menina, né? Isso que ficou mais estranho, assim. Então, parei bem nessa parte. Tô curiosa pra saber como que vai ser esse encontro deles, né? Eles também, nesse período no navio, teve uma tempestade e um outro navio próximo a eles naufragou. Então, eles salvaram um rapaz que um pouco mais velho, só que ela aparentava ser um lord, chamado Edward. Ele deve ter passado vários dias num bote tentando sobreviver, e aí foi resgatado por eles, mas o capitão queria, enfim, jogar ele no mar. Provavelmente esse Edward vai ficar junto com eles. Ele ficou bem impressionado com a menina, inclusive, achou ela muito bonita.
E até fiz uns elogios pra ela. Vamos ver o que vai rolar, né? Tá essa tensãozinha sexual entre ela e o criado, o Montgomery. Mas, sabe, não desenrola. Vai ficar segurando a gente, acho que até o final. Enfim, é isso. Bom, pra gente fazer um balanço, então, dessas 2 semanas, né, de leitura, vocês viram que tem dias que eu consegui ler, tem dias que eu não li nada, e aí se passaram 2, 3 dias, quando a gente tá principalmente passando por problemas, tá preocupado com outras coisas, é algo que me barra muito, me tira a concentração, e eu gosto desse momento de leitura pra descontrair, mas eu gosto de fazer isso relaxada, sabe? Sem pensar em outras coisas, sem a mente estar assim a mil, então não vou ficar correndo simplesmente para gravar um vlog. Então é vida real aqui que vocês viram, tá? Nessas 2 semanas. Eu considero que li bastante. Eu tô lendo uma média aí de 50 páginas por dia. E já é muito mais do que eu lia há um ano atrás. Há um ano atrás eu lia 10, 20 páginas por dia. E era o máximo, assim. Então, ler 50 páginas pra mim já é algo que eu tenho que me parabenizar, sabe? Assim, tô dando conta. Vou encerrar o vlog por aqui, porque na próxima semana tem discussão do livro lá no clube, né? Nas próximas semanas. E aí eu tenho que dar maior atenção a esse livro. Mas tô gostando muito de todas as leituras que eu comecei aqui com vocês no vlog. Todas muito interessantes, me surpreenderam. Principalmente A Filha do Louco e o livro Luxo, que são temáticas que eu gosto bastante. E aí fora da minha zona de conforto, estão esses 2 aqui que também não são ruim, gente, são muito bons, cada um à sua maneira, né? Esse aqui tem algumas coisas a falar contra, que vocês já viram aí falando um monte no vídeo, mas esse aqui tá sendo muito bacana também de acompanhar, e eu vou, nas próximas semanas, continuar lendo eles, com um ritmo menos acelerado, mas vou continuar assim, e vocês podem acompanhar tudo isso, o que eu achei quando finalizar essa leitura, lá no Instagram, @jardimdosLivros, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Encerramos por aqui, então. Um bom dia pra você, boa semana. Não sei em que momento você tá assistindo esse vídeo, mas boas leituras. E é nessa que eu vou. Tchau!